Fala, meus tchuns! Tudo bom com vocês? Então tá bom. Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. Eu sou o Gordo Honesto. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre Director's Cut, ou versão do diretor. Para que a gente vá direto ao assunto sem ficar embromando muito, eu já peço a você que deixa seu like, comentário maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere a gente lá no Instagram, @o Gordo Honesto, e não deixa de seguir a gente lá no Honesto, todas as terças e quintas, às 16 horas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos já para esse vídeo, porque hoje tem bastante coisa para falar. Há uns dias atrás, caiu na internet o roteiro da versão original do filme Esquadrão Suicida, do diretor David Ayer. Não o Esquadrão Suicida do James Gunn, aquele lá de 2015, 2016, não me lembro, que tinha Will Smith no elenco e que apresentou Margot Robbie como Arlequina pela primeira vez. Na época do lançamento do filme, o diretor David Ayer xingou muito no Twitter, falou várias, de que a versão que foi pro cinema não era a versão que ele tinha planejado, não era o filme dele, e blá 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 blá. A grande verdade é que, depois que o Zack Snyder conseguiu colocar o seu Liga da Justiça, versão do Zack Snyder, na HBO Max, o David Ayer achou que também teria uma luz no fim do túnel pro filme dele. Ledo engano, ninguém ligou pra esse Esquadrão Suicida aí. Aí, misteriosamente, o roteiro caiu na internet, ninguém sabe quem soltou, pode até ter sido o próprio David Ayer, ninguém sabe, mas também ninguém está se importando do mesmo jeito. É um filme que ninguém está querendo relembrar não, tá? Mas vá lá, o que seria a tal da versão do diretor? Nada mais é do que a versão que o próprio diretor do filme visualiza da sua obra. Quando o filme está para ser lançado, você tem o corte original do filme, tem lá 3 horas de filme. Aí começa a passar por censura, ver se dá para cortar aqui, cortar ali. Tem algumas cenas que às vezes não empolga, eles fazem testes, né, antes do filme ir para o cinema. Então tem alguma parte ali que o público não fica meio cansado, não interage, então eles vão lá e cortam. E o que você tinha 3 horas, acaba virando 2. É lógico que a maioria dos cortes quem faz é o próprio diretor, então ele sabe o que pode cortar e o que não pode cortar. Mas algumas vezes é o próprio estúdio que corta. Aí ofende o ego do cara. Alguns diretores conseguem depois, num lançamento para DVD, DVD, saudades de tu, consegue no DVD lançar a sua versão estendida, ou agora, né, os streamings. Você consegue às vezes ver alguma coisa lá de versão estendida, versão do diretor. Mas enfim, esse negócio de versão do diretor se popularizou muito recentemente por causa do Zack Snyder, né, e o seu Snyder Cut de Liga da Justiça. Mas esse papo de versão do diretor é um negócio que vem lá de trás. E não é de trás, anos 80. De trás. Lá de trás. O primeiro filme que se tem registro de que houve cortes e depois teve a versão do diretor é o famoso Metrópolis, de 1927. A versão original de Metrópolis tinha aproximadamente 153 minutos. Mas depois, para fazer a distribuição internacional do filme, o estúdio resolveu fazer uns cortes. E cortou bastante. A versão que foi disponibilizada para o resto do mundo teve de 90 a 120 minutos. E os cortes foram tão grandes que no final atrapalhou até a própria trama do filme, que cortou subtramas e desenvolvimento de personagens. O filme editado entre 1930 e 1950 era uma completa bagunça que não se entendia nada. Com o passar dos anos, foi se tentando fazer uma restauração do filme original, se encontrava alguns minutos perdidos em alguma versão daqui, alguma outra versão a colar com mais alguns minutos, mas só em 2008, uma versão de Buenos Aires, com 148 minutos, foi encontrada e considerada a versão definitiva do filme, com praticamente 95% do filme restaurado do seu original. Um outro filme que também foi extremamente famoso pela sua Director's Cut foi Touch of Evil, ou A Marca da Maldade, como foi conhecido aqui no Brasil. O filme é de 1958, dirigido e estrelado por Orson Welles. O filme de Orson Welles teve o corte do estúdio, em cima da versão que foi para os cinemas, e depois que o próprio viu o que fizeram com o filme dele, ele fez um memorando de 58 páginas, xingando muito na máquina de escrever, e dizendo o que precisava ser corrigido, exigindo mudanças para que o filme voltasse a ser como ele tinha idealizado. O estúdio mandou Orson Welles catar coquinho, e ficou desse jeito mesmo. Só em 1998, que alguns produtores e editores do cinema, eles foram recuperar a versão de Touch of Evil,
o que eles fizeram? Com o manuscrito de 58 páginas do Orson Welles em mãos, eles fizeram uma restauração total do filme, fazendo com que ele se aproximasse quase que 100% do que o Orson queria na época. Hoje, essa edição remontada é considerada um clássico pelos críticos do cinema, como sempre. Agora, vindo para tempos mais modernos, temos Blade Runner, que esse é um famoso, que teve várias versões de diretor, mas a versão original é de 82, lançada no cinema, e tudo bem, não se falou nada desse filme depois disso. Só que em 1990, fizeram uma exibição de uma versão meio alternativa do filme. A Warner achou muito interessante, Ridley Scott também falou, bacana, vamos lá, e eis que surge uma das primeiras versões do diretor de Blade Runner. Bom, a nova versão saiu em 1992 e teve várias mudanças no filme. A primeira e mais significativa é que tiraram o final feliz, onde você tinha uma tomada aérea de uma floresta, e substituíram para a cena em que o elevador se fecha. Um encerramento bem súbito e seco para o filme. Outra mudança também é que as narrações em off do Deckard foram tiradas dessa versão de 92. Ou seja, o que era muito explicativo acabou ficando só na cena mesmo para você entender. E a principal é aquela cena do Deckard sonhando com unicórnios, né? O que remete ao maior mistério do filme, se era o Deckard um replicante ou não. Com essa mudança, ele é um replicante. Uma outra coisa curiosa é que, apesar das modificações de uma versão para outra, o filme manteve os mesmos 117 minutos. Só contando um fato curioso e pessoal, em 1992 estreou nos cinemas Instinto Selvagem, com a Sharon Stone e a sua cruzada de perna. Na época eu tinha 12 anos, e não fui ver no cinema, não se preocupe, mas assistindo a MTV, na época, provavelmente aquele programa Cine MTV, saiu uma notícia dizendo que Instinto Selvagem teria uma versão estendida, com 2 minutos a mais de filme. E eu me lembro muito bem que o programa fez uma montagem de cenas ali do filme, mostrando 120 segundos de cenas. Para no final falar assim, olha, tá vendo? 2 minutos é muita coisa. É, tá. Você ficar vendo 2 minutos de cena aleatória é muita coisa. Agora, inserido no filme, não quer dizer nada. Mas eu quis chamar atenção para isso, porque o próximo filme que eu vou falar não teve 2 minutos de cenas adicionais. Teve 30 minutos de cenas adicionais. Eu estou falando de Senhor dos Anéis. Eu acho que Senhor dos Anéis foi um dos casos mais, não emblemáticos, mas empolgantes de versão estendida ou versão do diretor. Porque você já tinha um filme excepcional, os 3 filmes, tá? Não vou separar nenhum deles. Os 3 filmes são excepcionais, com 3 horas cada um. E aí, quando se falou em versão estendida, você imagina uma ceninha aqui, uma ceninha ali. Mas não, os caras vieram com 30 minutos. O que era 3 horas foi para 3 horas e meia, e o que já era 3 e meia foi para 4 horas. Ou seja, um absurdo, mas um absurdo muito bem feito. Não tem quem não gosta de Senhor dos Anéis, a versão estendida. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente só foi ver a cara dessas versões praticamente 10 anos depois que elas saíram nos Estados Unidos. Houveram em poucos cinemas a exibição dos filmes, edição estendida, mas nada além disso. Só foi ter mesmo depois que foi lançado em Blu-ray, o filme lá nos Estados Unidos e pro resto do mundo. E aí finalmente foi lançado aqui também no Brasil. Mas tá bom, antes tarde do que nunca. Com o advento do DVD, essas obras ficaram muito mais fáceis de serem lançadas. Você lança a versão no cinema, e depois, para você ter uma venda maior de DVDs, você lança a versão simples e a edição de colecionador, que geralmente tinha os extras, DVD duplo, e muitas vezes você tinha aí algumas versões do diretor, né, algumas cenas a mais. Mas, no meio de filmes muito bem editados como O Senhor dos Anéis, que tinha as cenas encaixadas no filme, com trilha sonora, efeitos visuais finalizados. Você também tinha algumas picaretagens, como a versão dos X-Men. Eu tenho. Chama X-Men 1.5. E o que ela é? Nada mais é do que... cachorro. O salsicheiro tá passando. O X-Men 1.5 nada mais é do que o filme com inserções de cenas que foram cortadas. Mas o problema é o seguinte, a cena foi cortada sem tratamento, sem nada. Então você tem o filme normal, daqui a pouco entra aquela cena sem edição, sem qualidade, sem porcaria nenhuma. É um horror de ver isso aí. O tonto aqui comprou.
Depois, em 2005, tivemos Ridley Scott e o seu Cruzada, que foi muito mal recebido no cinema. Ninguém gostou do filme, achou uma pataquada do cão, ainda mais um filme que veio depois de Gladiador. E o filme, quando lançado no cinema, ele tinha 144 minutos. O Ridley Scott, depois, para fazer o lançamento em DVD, ele pegou aquele filme dele, reeditou do jeito que ele queria e lançou uma versão com 189 minutos. É outro filme. Tanto é que, se você for pegar críticas desse filme, todo mundo fala, é a obra-prima esquecida de Ridley Scott. O filme melhora 1000%. E aí, depois, com o tempo, vários filmes foram ganhando novas versões em DVD, Blu-ray ajudou demais, que aí você relança tudo de novo em outra mídia. E aí começaram também a fazer as versões estendidas, né? Você tem Alien o Resgate, que é o segundo filme da franquia, que tem a versão estendida, com alguns minutos a mais. Você tem o Exterminador do Futuro 2, que tem alguns minutos a mais e um final alternativo, muito legal, diga-se de passagem, porque ele foge completamente da atmosfera caótica e pós-apocalíptica dos filmes. Ele tem um final feliz. Alien 3, se você for ver o box da antologia de filmes, tem duas versões de Alien 3. Tem a versão do cinema e a versão do diretor. É dois filmes completamente diferentes. É uma loucura. Você assiste os dois filmes, parece que está vendo outras coisas. De tanta modificação que teve de uma versão para outra. Como os caras conseguem fazer isso? Eu juro que eu não sei. Agora, o caso mais recente e emblemático foi o Zack Snyder e o seu Liga da Justiça. A Liga da Justiça, originalmente lançado em 2017 no cinema, foi um filme cercado de um monte de problemas. Produtores constantemente ficavam metendo o dedo no roteiro do filme e nas filmagens. O diretor Zack Snyder teve problemas pessoais extremamente sérios, acabaram mandando o cara embora. Aí foram buscar o Joss Whedon, que era o diretor do primeiro Vingadores, e tem um tom completamente diferente do Zack Snyder. Foi reescrito 80 páginas de roteiro. Esse filme é um Frankenstein do começo ao fim. E aí saiu em 2017 o filme e assim, tem quem ama, tem quem odeia, mas o filme ele é um absurdo. É muito esquisito de ver. Podemos dizer que esse filme ter sido lançado foi um completo milagre. Depois do lançamento, muitos fãs do Snyder começaram a fazer um movimento na internet pedindo que lançassem a versão do diretor, o famoso lancem a versão do Snyder. E esse movimento ele perdurou na internet por vários anos, praticamente até 2020. 3 anos ali, os fãs gritando, soltem a versão Snyder, soltem a versão do Snyder. E a Warner não ia fazer um negócio desse, mas nem sonhando. Já tinha o filme lançado no cinema, eles estavam seguindo com outras ideias, não ia lançar isso aí. Mas eis que vem a pandemia em 2020, praticamente junto com o lançamento da HBO Max, que era o streaming da Warner na época. E a Warner se viu numa situação que ela precisava colocar conteúdo no streaming para segurar assinantes e para conseguir novos assinantes. Porque aquele, infelizmente, era o melhor momento para se conseguir isso. Todo mundo em casa sem ter o que fazer, a gente tem que segurar essa turma aí. Aí os caras da Warner olharam pro lado e falaram, gente, esse firmão aqui, 6 horas de gravação do Zack Snyder, vamos usar. Então, com o apoio do fã e com a ajuda da natureza, o Zack Snyder conseguiu fazer a sua versão de Liga da Justiça e lançou o famoso Liga da Justiça Snyder Cut, que é o corte de Snyder. E aí, finalmente, em 2021, a HBO Max estreia o Liga da Justiça de Zack Snyder, mas o filme não fez lá grande sucesso, muito também por causa da má vontade da Warner em lançar o filme. Ela tinha outros planos, então ela boicotou o próprio lançamento do filme. É uma coisa esquisita pra caramba. Mas com sabotagem ou sem sabotagem, o lançamento desse filme deu um gostinho para os fãs que ficaram ali arduamente pedindo o lançamento do filme. E exatamente por causa do Snyder Cut é que o David Ayer quis fazer o seu Ayer Cut de Esquadrão Suicida. Começaram boatos de que existia uma versão de Batman Eternamente, o Schumacher's Cut. E você sabe, né, que oportunista é o que não falta nessa terra, né? Mas fazendo uma análise, o estúdio lançar essas versões de diretores serve para quê? Serve para afagar o ego do diretor e ele ter a oportunidade de lançar o filme dele como ele realmente queria? Ou é uma oportunidade do estúdio faturar 2 vezes com o mesmo filme? É lógico que é para faturar 2 vezes com o mesmo filme. Ninguém está se preocupando com o diretor, com o ego e com nada. O que manda é o dinheiro. Um caso recente que tivemos aí foi o relançamento
do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que depois de ter feito, sei lá, quase 2 bilhões, ou fez 2 bilhões, não me lembro, colocaram uns minutinhos a mais e relançaram no cinema de novo. É para agradar fã? É lógico que não. É para fazer o filme faturar mais um pouco. E outra, quando a venda de DVD e Blu-ray era alta, você fazer um negócio desse era um chamariz para você vender muito mais DVD e Blu-ray. Hoje, como as vendas de DVD acabaram ficando para um mercado muito nichado de colecionismo e entusiastas, você acaba lançando um pouco dessas versões estendidas para segurar o público no streaming, né? Nada é por carinho a fã, tudo é para faturar mais. Mas um detalhe interessante dessa história toda é que essas versões de diretores, elas acabam existindo meio que indiretamente por culpa do estúdio. Porque veja bem, você tem o Liga da Justiça do Zack Snyder. O cara fez um filme de 4 horas. Você vai passar isso no cinema? Não dá muita sessão. Então o que, que eles fazem? Corta, 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 corta. Faz um filme de 2 horas. Aí você, ó, pá, sessão atrás de sessão no cinema. Você passa 6, 7 vezes no dia o filme. Se o filme tivesse 4 horas, passaria 4 vezes. Senhor dos Anéis, tiraram meia hora de filme. Mesmo assim ficou com 3. Pra quê? Para poder passar mais vezes. Então, indiretamente, os estúdios são culpados de existir esses negócios de versão do diretor. E eu fico pensando também que às vezes os caras fazem os filmes aí de 2 horas para fulaninho não ter gangrena na cadeira do cinema lá, 3, 4 horas assistindo o filme. Eu, particularmente, eu gosto da versão do diretor, mas mais como uma curiosidade. Eu gosto da versão do cinema, a versão oficial ali que sai, 2 horinhas de filme, beleza, acho legal, eu gosto. Olha, saiu uma versão com 2 horas e meia. Eu vejo por curiosidade. Mas se eu tiver que reassistir o filme, eu vou acabar vendo a versão mais curta. Tá bom, meus chuns? Mas é isso aí. Agora me digam aí nos seus comentários o que vocês acham disso. Ah, eu gosto de filme curtinho, 90 minutos. Não, eu quero é ter gangrena nas coxas, na perna. 3 horas e meia no cinema. Vocês curtem? Depois do cinema ir pro médico? Vai lá, comenta aí. Quais versões de diretores vocês mais gostaram? Tem um que falou, pô, mas esse aqui é legal, aquele ali não é. Comentem aí, meus chuns. E também, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos vemos aí nos próximos vídeos. Tá bom? Uma boa semana para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Valeu! E no próximo vídeo a gente vai falar sobre... Pai, Oi? você não acha que tá tão repetitivo? Você fala, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, no próximo vídeo a gente vai falar sobre... Você não acha que tá muito repetitivo? Tá bom. E o que você sugere? Deixa eu pensar. Já sei! Ah, o que foi? Qual que é a ideia? Na semana que vem o vídeo será sobre... Pai,